Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. O Monte Carmelo nas montanhas de Minas, como repertório iconográfico e devocional, norteia os valores espirituais dos carmelitas. No programa de hoje, eu converso com o historiador Leandro Gonçalves, mestre em História Social da Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Leandro, um prazer receber você aqui. É uma alegria estar aqui, o prazer é meu, sempre acompanho o programa e hoje estar aqui do outro lado é sempre uma alegria. Que bom, nós vamos aprender muito com você. Essa pesquisa que você fez sobre esse repertório iconográfico deve ter sido bem interessante. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. E pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Leandro, como é que começou o seu interesse por essa pesquisa, né? Envolve história da arte, especialmente a questão da Ordem Terceira do Carmo, onde tudo começa? Então, eu passei no vestibular para a graduação em História em 2008 e fiz História da Arte, que é a disciplina obrigatória no primeiro período. Foi uma disciplina que me chamou muita atenção. Aí, a partir do segundo período, eu comecei a fazer todas as disciplinas que envolvessem a temática de História da Arte. E no segundo período, eu comecei a fazer uma pesquisa de iniciação científica já, com a professora Dalgisa Arantes Campos, que foi a minha orientadora no mestrado. A gente viu ao longo da pesquisa que a pesquisa trabalhava com pompa barroca, que a Ordem Terceira do Carmo era uma associação religiosa importante em Minas Gerais do século XVIII e que, no entanto, havia poucas pesquisas. E as pesquisas que haviam falavam mais sobre quem participava da ordem, o aspecto social daqueles membros, mas o aspecto religioso, devocional e até mesmo artístico não era levado em consideração, ficava um pouco à margem. E quando alguma foto, alguma imagem aparecia, era simplesmente ilustrativa. Então, o que a gente tentou fazer? Fazer um projeto para a pesquisa do mestrado que tentasse resgatar isso. Qual é esse repertório iconográfico e como esse repertório iconográfico mostrava os ideais e a mensagem que as ordens terceiras do Carmo pretendiam propor para os seus membros. E quem difundiu a Ordem Terceira do Carmo em Minas Gerais? Algum grupo em especial? Então, o culto a Maria, a Nossa Senhora do Carmo, é antigo em Minas, mas a partir da segunda metade do século XVIII, a gente tem as associações leigas que florescem aqui, que são as ordens terceiras. Desde o início da colonização, a gente já tem as irmandades, só que as ordens terceiras, elas são vinculadas a uma ordem regular, no caso, o Carmo, né? O Carmelo regular. Sim. E, no caso aqui em Minas, vinculado ao Rio de Janeiro. O rei de Portugal, ele proibiu que os regulares assistissem em Minas. Então, a gente não tem, por exemplo, um convento carmelita ou franciscano, por exemplo, em Minas Gerais no século XVIII. Então, a partir da segunda metade, a gente tem as ordens terceiras, que é o aspecto leigo dos carmelitas ou dos franciscanos, é o aspecto leigo dos regulares. Os franciscanos e os carmelitas, eles chegam no século XVIII, assim, desde o início do século, eles já estão atuantes aqui no território, mas proibidos de fixarem, não tem os conventos. E aí os leigos começam a organizar e a criar as ordens terceiras. As ordens terceiras existem em Portugal muito antigo, desde o século XIV. Mas no Brasil também, desde o início da colonização. Mas em Minas elas só chegam a partir da segunda metade do século XVIII. Esse movimento mesmo leigo. Como é que a gente identifica uma igreja, não é, que tem esse vínculo com a Ordem Terceira do Carmo? Então, em Minas Gerais, no século XVIII, a gente tem 6 igrejas carmelitas, que é a de Ouro Preto, a de Mariana, a de Sabará, a do Cerro, a de Diamantina e a de São João del Rei. A gente identifica primeiro pelo brasão carmelita. O brasão carmelita vai estar na portada, né, que é a parte decorativa da fachada de todas essas igrejas. Os historiadores costumam afirmar que a partir da segunda metade do século XVIII, a sociedade está mais assentada, os níveis, né, a hierarquia social já está mais bem consolidada e é o momento que surgem as ordens terceiras. As ordens terceiras são ordens de membros grandes comerciantes e a gente pode dizer, então, de certa forma, que quem participa da ordem terceira é a elite local. De qualquer ordem terceira ou especificamente do Carmo? Não, o Carmo, os franciscanos. Sim, qualquer ordem terceira. É porque o processo de candidatura para a pessoa ficar como membro de uma ordem terceira, ela é muito seletivo. Envolve uma sindicância para saber se a pessoa
porque eles aceitam apenas as pessoas brancas. Então, se a pessoa tivesse alguma descendência de judeu, mouro, cristão novo, não podia participar. Então, negros também não participavam. Negros também não, da ordem terceira não. As irmandades são muito segmentadas. Então, existem as irmandades de negros, as irmandades dos brancos, as irmandades dos mulatos. Sim. E, no caso, as ordens terceiras era a irmandade da elite. Sim, uma sociedade bastante segmentada, né? Era aquela sociedade do século XVIII. Né? Cada um ocupa o seu lugar, que é o lugar social que eles têm. E o que mais, né? Você falou o brasão é o primeiro elemento, né, que a gente pode identificar, mas até que alguém encontre o brasão, o que mais pode identificar? Bom, aqui é uma igreja ligada a uma ordem terceira. Então, à primeira vista, né, quem olha da fachada identifica pelo brasão. Sim. Ao entrar no templo, aí você tem o repertório iconográfico, que foi o tema da pesquisa. Ah, sim. No 6... Eu falo em repertório iconográfico porque nessas 6 igrejas carmelitas que a gente tem... Desculpe, Leandro, você visitou as 6 igrejas. Visitei as 6. Sim. Além de visitar as igrejas, eu visitei os arquivos, então, porque foi uma pesquisa que coteja tanto a imagem visual, que é uma fonte da minha pesquisa, quanto o aspecto documental, né? Porque o mestrado é um mestrado em história. Sim. Quando você entra no templo carmelita, nos 6 templos que a gente tem aqui, a gente tem a Nossa Senhora do Carmo, no ápice do trono, do altar-mor. E, além disso, o repertório iconográfico, que é um repertório bem homogêneo para 6 ordens terceiras que a gente tem aqui, ele é bem parecido. E qual é? Ele remete àqueles santos importantes, aos emblemas, aos símbolos importantes na constituição da história do Carmelo. Então, a gente vai encontrar desde personagens do Antigo Testamento, como o profeta Elias e o profeta Eliseu, passando por toda a história histórica, né, do século, da Idade Média, os carmelitas, com São Simão Stock, por exemplo, e os santos reformadores, Teresa d'Ávila, João da Cruz. Sim, nós vamos poder falar um pouco mais sobre eles no segundo bloco. Perfeito. Porque agora acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre a ordem, né, do Carmelo, né? Qual que é a história, né, do Carmelo, os princípios dessa espiritualidade carmelita. Seguramente você estudou isso também, né? Sim, sim. A dissertação é dividida em 3 capítulos. O capítulo 1 eu faço esse histórico dos carmelitas. O Padre Antônio Vieira, ele tem um sermão muito bonito, que ele fala que os carmelitas eles têm 2 nascimentos. Um nascimento que eu considero um nascimento mítico, que é aquele mito de origem com o profeta Elias no Antigo Testamento. Então, pela lógica carmelita de hierarquia, de precedência, eles surgiram ainda no Antigo Testamento. Quando Elias tem aquela visão no alto do Monte Carmelo, de uma nuvenzinha branca, salvadora, que livraria a terra da esterilidade, da seca, ele já viu uma prefiguração da Virgem Maria. Isso no século VIII a.C. O Monte Carmelo foi sempre um lugar de transcendência, de espiritualidade. Alguns eremitas, já na nossa era cristã, viram no monte um lugar de encontro, de transcendência e de contemplação. Então, eles vão para o monte e formam pequenas comunidades. Só que com as investidas dos muçulmanos no Monte Carmelo, a partir do século XII, esses eremitas acabam indo para a Europa, voltando para a Europa. Sim. Mas eles já voltam com uma regra pronta, que o patriarca de Jerusalém, Santo Alberto, fez. Sim. E quando eles chegam na Europa, eles encontram um terreno fecundo, porque o século XII, XIII, XIV é um século de renovação, de formação de núcleos urbanos, então, de formação mesmo da cidade. E os carmelitas vão incorporar isso, fundar os seus conventos, tendo por base aquela formação que eles tiveram com profetas Elias e Eliseu, o desejo mesmo de contemplação, de espiritualidade profunda. E aí eles surgem, os conventos carmelitas, o Papa Honório III aprova a regra carmelita. Isso nós estamos falando de mais ou menos que período? Ele aprova, isso é mais ou menos do século XIII e XIV. Os carmelitas é uma fundação posterior, por exemplo, dos franciscanos. Os franciscanos surgem primeiro, depois surgem os carmelitas. É uma ordem mendicante, ou seja, vive em torno das esmolas que eles ganham, por isso sim é uma ordem urbana, né? Os beneditinos, por exemplo, são monges que acabam ficando mais recuados, né? Os mendicantes, que são os franciscanos, os carmelitas, os agostinianos, vivem na cidade.
Em Portugal, eles surgem por volta do século XIV, então se funda um convento em Moura, que é uma cidade portuguesa, Sim. logo depois um em Lisboa, e já em 1580 eles já chegam no Brasil. Então os primeiros carmelitas que chegam no Brasil, em Olinda, chegam por volta de 1580. E ali eles fundam um convento, e assim, esses são o clero regular, né? Sim, As ordens sim. primeiras são o clero, o ramo masculino, a ordem segunda, o ramo feminino, e os leigos acabam sendo associados ao clero regular nas ordens terceiras. Entendo. Por que eles associam? Porque eles também queriam comungar das indulgências, dos benefícios espirituais e daquela mesma contemplação devocional que os regulares tinham. Então, eles se associam, formam as ordens terceiras, que é essa associação de leigos, né? E comungam desse que a gente chama, tem um conceito que é de corpo místico. Os primeiros, os segundos e os terceiros acabam formando um corpo místico. A especificidade do descalço, o carmelita descalço. Aí a gente chega, por exemplo, no século XVI, com Teresa d'Ávila e João da Cruz. A ordem surgiu, por exemplo, no século XIV, então, a fundação histórica. Mas eu acho que eu vou deixar essa pergunta para o segundo bloco. Perfeito. Né? Porque aí você vai ter oportunidade de explicar melhor para a gente. Vou chamar o intervalo e a gente continua daqui a pouco. Eu estou conversando com o Leandro Gonçalves. Nós falamos sobre a iconografia religiosa em Minas Gerais, em especial aquela ligada à Ordem Terceira do Carmo. Voltamos já.